Escritura de hoje: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 31, 32, 36. O que é a verdade que Jesus diz ter o poder de nos libertar? Lembre-se, Nosso Senhor estava falando ao povo judeu. Então a verdade que eles conhecerão não poderia ter sido a antiga aliança da lei, na qual eles já eram bem versados. Conhecer e tentar cumprir a lei para conquistar sua justiça não lhes havia dado a liberdade que buscavam. De fato, ela havia se tornado para eles um jugo impossivelmente pesado de suportar. Para entender o que é a verdade, quero levá-lo a Atos 15, onde o Concílio de Jerusalém se reuniu para debater quais das leis da antiga aliança deveriam ser impostas aos crentes gentios. Veja o que Pedro disse: Deus, que conhece os corações, os reconheceu, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar, mas cremos que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, seremos salvos, como eles também. Atos 15, 8, 11. Quando Pedro falou sobre Deus dando o Espírito Santo aos crentes gentios, da mesma forma que havia dado o Espírito Santo aos crentes judeus, ele se referia à sua pregação à casa de Cornélio e como o Espírito Santo desceu sobre todos os gentios ali, que ouviram quando ele proferia estas palavras. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Veja Atos 10, 43, 44. Observe que quando os gentios ali simplesmente depositaram sua fé no Senhor Jesus para o perdão de seus pecados, foram cheios do Espírito Santo. Os crentes judeus que estavam presentes, como Pedro, ficaram surpresos ao ver como até mesmo os gentios podiam receber o Espírito Santo da mesma forma que eles. Foi um fenômeno sem precedente e impensável para os judeus da igreja primitiva testemunharem, visto que, sob as leis do Antigo Testamento, os gentios eram considerados impuros. Mais tarde, os crentes judeus reconheceram que Deus também havia concedido aos gentios arrependimento para a vida. Veja Atos 11, 18. Isso me leva ao próximo ponto. No Concílio de Jerusalém, Pedro declarou que os corações dos gentios eram purificados pela fé, e não pelas obras, mas pela sua fé correta, crendo que aqueles que crescem no Senhor receberiam a remissão dos pecados e seriam feitos justiça de Deus. Você consegue entender isso? Como somos justificados hoje? Como nossos corações são purificados hoje? Por fé na obra consumada do nosso Senhor Jesus na cruz. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Agora, quem são os puros de coração? Aqueles cujos corações foram purificados pela fé. Amém! É assim que usamos a Escritura para interpretá-las. Portanto, não deixe que alguém lhe diga que, para ter um coração puro, você precisa fazer isso ou aquilo, e que se você não conseguir a lista de coisas que deve e não deve fazer, seu coração não será puro. Você consegue ver como as opiniões dos homens podem ser perigosas? Da mesma forma, crentes preciosos podem ficar com grande medo de que, se não estiverem fazendo algo suficientemente duro para manter seus corações continuamente puros, perderão a salvação e acabarão não vendo o Senhor. De acordo com a autoridade da palavra de Deus, nossos corações são purificados pela fé em nosso Senhor Jesus. Aleluia!
Que esta verdade coloque uma confiança inabalável em seu coração a respeito da sua salvação, do seu relacionamento com o Senhor, do seu futuro e das coisas boas que acontecem com você e para você. Pensamento de hoje: como me tornei justo hoje? Como meu coração está purificado hoje? E pela fé na obra consumada do meu Senhor Jesus na cruz. Oração de hoje: Pai, obrigado pela verdade maravilhosa de que meu coração foi purificado pela fé no momento em que acreditei na obra consumada de Jesus na cruz. Obrigado porque, em tua avaliação, um coração puro não vem por fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo, o que me liberta dos grilhões do legalismo. De acordo com a autoridade da tua palavra, estou livre do pesado jugo da lei. Creio que meu coração é purificado pela fé e mais nada do que meu Senhor Jesus. Amém.